Bom, aqui nós temos nosso trabalho, nosso jogo da velha. Nós utilizamos, além da Airstream, a stdlib.h, porque ela tem um comando de limpar a tela, que é o system.cls. Bom, primeiro nós criamos 4 funções, jogo da velha, jogo da velha 2, ambos tendo referência à vitória de ambos os jogadores e o empate, para mudar mediante a troca de funções. E o jogo da velha 2 é o jogo da velha 1, só que com jogadores alternados. E nós criamos também 2 funções void para a jogada de cada jogador. Aqui o Intman nós atribuímos as vitórias como 0 inicialmente e chamamos a função jogo da velha para começar, né? E a função jogo da velha, ela basicamente tem uma char, que é uma matriz 3x3 para compor o jogo da velha, e uma escolha S, que uma escolha, né, uma variável char para saber se a pessoa quer continuar jogando ou não. Nós começamos com S, porque o A ele só roda quando for S. Aí, à medida que o jogo acabar, os jogadores vão escolher se continuam ou não jogando. Primeiro nós criamos um for para compor todos os elementos com um espaço, simplesmente para conseguir sair no jogo da velha os espaços vazios, e à medida que o pessoal for preenchendo, vai mudando. Aí nós criamos o while quando a escolha for sim, né? Chama o jogador 1, a função jogador 1, que será explicada daqui a pouco, e um contador i. Por isso que nós zeramos o i novamente aqui, porque esse contador i ele serve para somar quantas jogadas já foram feitas, porque quando chega a 9 tem o empate. Portanto, quando chega a 9, limpa a tela, soma o empate aqui no placar, aqui, e tem a saída, né? A saída do jogo, como que ele terminou, e o placar aqui embaixo. E aqui diz, deu empate, que tal uma revanche? E a pessoa escolhe se ela deseja uma revanche ou não. Fora isso, quando o jogador 1 ele insere os números, à medida que acaba a função jogador 1, já entra alguns ifs. Esses ifs servem para verificar se a pessoa venceu. Então, tem um if para se a pessoa completou uma linha, se completou colunas, se completou diagonal. E à medida que isso acontecer, soma uma vitória para o jogador 1 e tem a saída semelhante ao que foi do empate, só que diz que o jogador 1 venceu e sai o placar, e a mesma coisa, que está uma revanche e a pessoa escolhe. Isso acontece para essas 3 opções. Aí limpa a tela e chama a função jogador 2. Essa função de jogador 2 é a mesma coisa da 1, só que atribuindo valores para o jogador 2. E depois que ele termina, acontece a mesma coisa do jogador 1. Se ele completou linha, coluna ou diagonal, tem a mensagem, só que com a vitória 2 somando, e a mensagem semelhante, só que parabéns jogador 2, você ganhou. Isso acontece para todos, e caso a pessoa escolha reiniciar o jogo, ele retorna o jogo da velha 2, que é a outra função que nós criamos. Esse jogo da velha 2, ele é a mesma coisa que o jogo da velha 1, só que ele começa simplesmente com o jogador 2, não o jogador 1. Então, o O, que é o jogador 2, né? Ele que começa escolhendo. Agora irei mostrar para você a função jogador 1. A função jogador 1 ela consiste basicamente em mostrar um layout para o jogador, pedir para o jogador 1 inserir a linha onde que ele quer marcar o seu X e a sua coluna. Como a gente está se tratando de jogador 1, então vai aparecer o X. Aí a função de jogador 2 ela consiste basicamente na mesma coisa, no entanto, o que vai aparecer para ela ser marcada será a letra O. Então agora vamos ver o programa na prática. O programa na prática, o que a gente tem, já inseriu os valores aqui, e agora irei digitar
onde que o jogador 1 vai querer marcar o X. Então você pode ver, apareceu que o jogador 1 foi o ganhador. Então, dessa forma, mostra que o programa está funcionando corretamente.